Pronto. Começou. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu vou aguardar uns minutinhos, né, para o pessoal chegar. E enquanto isso, eu vou me apresentando e apresentando a palestra, projeto, palestrante. Então, meu nome é Fernanda de Oliveira Barros, eu sou aluna do Instituto Federal de Cubatão e estou cursando o terceiro ano de ensino médio, que é junto com o técnico de eventos, né? Eu estou participando do projeto Astronomia 2020, junto com meu professor orientador Marcial Santos. O projeto serve para divulgar mais a astronomia, né? Que é um assunto muito pouco falado no ensino médio, tanto quanto no ensino médio, como no superior. Então, esse projeto serve para divulgar, né, e divulgar melhor, né, deixar as pessoas mais cientes do que é astronomia, né? E essa palestra de hoje, né, eu venho com um convidado muito especial, o senhor Eugênio Reis, né? Ele é vice-presidente da OBA o tema da palestra de hoje vai ser OBA e as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. OBA, para quem não sabe, é uma Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica que acontece aqui no Brasil, né? Então, no final da palestra, só para não esquecer, no final da palestra eu vou pedir para que vocês respondam um formulário, né, que eu vou estar deixando nos comentários e eu também vou deixar na descrição para vocês, como uma lista de chamada, e para vocês falarem um pouco sobre o que vocês acharam da palestra, que é muito importante a opinião de vocês também. E agora eu vou deixar a palavra para o senhor Eugênio. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando para vocês, participando desse seu projeto de Astronomia 2020. Agradeço ao grupo de estudo e ensino de astronomia da Baixada Santista por esse convite. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é uma das mais antigas Olimpíadas Nacionais que existe. Falo um pouquinho desse histórico e falo um pouquinho da importância da OBA, dos seus desdobramentos, da sua importância no estímulo aos estudantes para aprenderem ciências, não só astronomia. Astronomia é uma ciência múltipla, né, que envolve várias outras ciências, e talvez seja uma das ciências mais populares, talvez a mais popular entre as ciências, né? Todo mundo gosta de astronomia, de aprender um pouquinho, de olhar para o céu, olhar a um telescópio, né? Aprender os nomes dos planetas, os nomes das constelações. Todo dia tem alguma notícia na mídia a respeito de astronomia, né? Seja um exoplaneta descoberto ou uma galáxia diferente das outras descobertas, ou um robozinho que tá em Marte, ou um satélite que está orbitando a Lua. Ou seja, sempre tem notícias de astronomia e de astronáutica na mídia, todos os dias. Né? Então, isso mostra que a astronomia é popular, né? Que interessa. Então, se vocês me dão licença, eu vou preparar agora, já estou engatilhado aqui, vou preparar a minha apresentação. Fernanda, confirma se está tudo ok, se a apresentação está aparecendo direitinho. Compartilhe a tela, por favor, senhor. É verdade. É verdade. Só um minuto. Ok? Ok. Só colocar em tela cheia. Não ouvi. Só colocar em tela cheia agora, né? Para mim já está em tela cheia. E para você? Não? Ainda não. Espera aí, então. Deixa eu ver o que eu posso fazer.
Não, mas isso aí, ele vai abrir. Não, mas... Por que não está em tela cheia? O senhor vai deixar assim? Não, eu queria que fosse tela cheia. Aperta o F5. O F5? Saiu agora. Acho que eu saí, Fernanda. Fernanda, eu acho que eu saí, né? Acabei Agora saindo. voltou. Tá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar a minha tela e aí sim eu coloco em tela cheia. Acho que vai ser melhor assim. Isso. Então, peraí. Vou compartilhar a tela inteira. Agora sim. Acho que agora vai funcionar. Isso. Agora Pronto. está inteira? Inteira. Ah, então tá bom. Então, me apresentando novamente, eu sou Eugênio Reis Neto, eu sou astrônomo, formado pelo Observatório Nacional, que é uma instituição ligada ao MCTI, e também sou vice-presidente ou vice-coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Tá? É uma Olimpíada nacional, e eu vou falar um pouco dessa Olimpíada, dos desdobramentos dessa Olimpíada, né? Da importância dessa Olimpíada para a formação dos professores, para a formação dos estudantes, e depois eu vou falar como da OBA a gente seleciona e treina estudantes para participar das Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Tá? Então, a OBA ela foi fundada em 1998 pelo professor João Batista Canali, junto com o professor Daniel Fonseca Lavouras, né, justamente 2 anos depois que a Olimpíada Internacional de Astronomia foi criada. Então, o professor Daniel Fonseca procurou o professor João com a ideia de criar uma Olimpíada Nacional de Astronomia, justamente para selecionar estudantes para participar dessa Olimpíada Internacional. Além disso, o professor Canali também é fundador da Mostra Brasileira de Foguetes, né, desde 2005, que é uma mostra, vocês já devem ter ouvido falar, é uma competição de construção e lançamentos de foguetes de garrafa PET para o ensino médio e para o 9º ano também, do ensino fundamental, que é um sucesso absoluto, é uma febre. Quem começa a montar esses foguetes e começa a lançar e competir, não para mais. Quer sempre melhorar o seu foguete, lançar foguetes cada vez mais longe. E também, o professor Canali também foi o cofundador da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, né, em 2009. Né, essa Olimpíada aconteceu. A OBA, ela, né, como seus desdobramentos, né, ela permite que os estudantes participem, né, essa Olimpíada Internacional, a primeira Olimpíada que está aí, a gente não participa mais, mas começou participando dessa Olimpíada. A IOA, que é a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a OLAAR, que é a latino-americana, a Mostra de Foguetes, tem como desdobramento também da OBA, é um trabalho de formação continuada de professores, é o Encontro Regional de Ensino de Astronomia, que acontece há muitos anos e já aconteceu praticamente em todos os estados do Brasil, e já houve mais de 70 edições. Né? É um encontro para professores, para formação continuada, para ensinar e instrumentalizar os professores para falar de astronomia em sala de aula. Esses são os EREA. Também tem um planetário itinerante da OBA, que, cara, gente, tudo isso antes da pandemia, né? Agora a gente está vivendo um outro clima, né, de reclusão, de coisas virtuais acontecendo. Mas antes disso, antes da gente ficar recluso, né, o planetário da OBA visita as escolas gratuitamente, é só se inscrever no site, ver como é que se faz isso, mas
o planetário vai às escolas, né? Tem as jornadas de foguete, jornada de espaço, e em algum momento a UBA ela selecionava estudantes para participar de um concurso do Laboratório Nacional de Astrofísica, um concurso de fotografia. Era bem bacana. Esse concurso não tem mais, né? Mas em algum momento a UBA propiciava estudantes a participar desse concurso. Ela tem uma comissão organizadora da parte de astronomia, que é o professor Canari, eu, professora Josina Nascimento, também do Observatório Nacional, o professor Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos. Agora ele está até afastado, ele está em Portugal, com um trabalho lá em Portugal, muito importante também, ligado à divulgação, informação de professores em astronomia. O professor Júlio César Klafke, do Colégio Objetivo, Instituto Alfa Lumen, e o professor Tiago Paulin, do Colégio Etapa. Essa é a comissão organizadora da parte de astronomia da UBA. A parte de astronáutica tem o José Bezerra, o Danton, esse pessoal ligado aí à aeronáutica e à astronáutica, né? Aí eles fazem a parte, para quem já fez a prova da UBA, eles fazem a parte da astronáutica da prova. Então, falando agora um pouquinho sobre esses 21 anos de UBA, né? 21 anos consecutivos. A UBA nunca parou de acontecer anualmente. Então, vocês estão vendo aí por esse gráfico, que é um gráfico acumulativo no tempo, quantos estudantes já foram, já participaram da UBA nesses 21 anos. Né? Acumulado já passou de 10 milhões de estudantes. Né? Cada ano a gente tem aproximadamente os 800, 900 mil, ou seja, esse número aumenta praticamente de 1 milhão em 1 milhão a cada ano. Né? São muitos estudantes desses 21 anos. Né? Aqui a gente tem um gráfico agora por ano, não mais acumulativo, por ano de participação dos estudantes, desde 98 até 2019. Vocês vejam que a UBA começou bem incipiente, com poucos participantes e tal, mas ao longo do tempo ela foi crescendo, foi ganhando importância nas escolas, os professores foram reconhecendo, né, a Olimpíada como um instrumento para valorizar o estudo da ciência, né, e foi crescendo. Em 2009, foi o Ano Internacional da Astronomia, então teve o boom, o crescimento foi muito grande, a gente chegou quase a 900 mil estudantes participando. Né? Depois a coisa ficou meio estabilizada nos anos seguintes, né? Caiu um pouquinho em 2017 e agora está subindo novamente. Esse ano não vai ter jeito, a UBA vai ter que ser realizada de maneira virtual. Pode ser que com isso facilite o acesso a mais estudantes. Né? Um dos entraves para a participação dos estudantes da UBA é que existe o custo da aplicação da prova. Né? O professor recebe a prova, tem que imprimir a prova para todos os estudantes, ou seja, gasta papel, gasta tinta, né? Gasta impressora. Então, existe um custo para o professor, muitas vezes para a escola, para a Secretaria de Educação, para a aplicação da prova da UBA. De maneira virtual, pode ser que isso facilite o acesso a mais estudantes e talvez a gente até passe agora de 1 milhão. Vamos ver. Né? Não tem data ainda para acontecer, vai ser virtual, acho que não resta mais dúvida sobre isso. É melhor que seja assim do que não acontecer, mas assim que a gente souber a data, isso vai ser informado. Né? No site da UBA, depois lá no final da apresentação, vai ter o endereço, vocês podem pegar as informações, ver os prazos de inscrição e tudo mais. Né? Em 2019 está aí dividido o número de estudantes separados agora em escolas particulares e em escolas públicas. Vocês estão vendo que o número de estudantes de escolas públicas é quase o triplo dos estudantes de escola particulares. Né? Aí a gente está dividido em 4 níveis, a prova da UBA é dividida em 4 níveis, eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre isso. E vocês estão vendo aí que o número de estudantes de escolas públicas é bem maior do que o número de participantes de escolas particulares. Aqui eu fiz essa mesma divisão,
mostrando. É o mesmo, agora falando sobre essa mesma divisão entre escola privada e pública, só que agora por ano, né? E vocês estão vendo que realmente em laranja é a escola pública, em azul é a escola privada. Esse gráfico é desde 95 e vocês veem que o percentual é sempre mais ou menos ali de 20% de participação de escolas privadas e 80% de participação de escolas públicas na OBA. Né? Esse é o número total de escolas participantes em 2019. Foi quase 10 mil escolas, né? E a OBA aconteceu praticamente em 2 mil cidades. Né? Se tem 10 mil escolas aplicando a prova da OBA, e em cada escola você necessariamente tem que ter um professor representante, né? Isso é obrigatório. Para participar da OBA, você tem que ter um professor representante da sua escola. É ele que vai escrever os estudantes, é ele que vai aplicar a prova, é ele que até o ano passado também corrigia a prova e colocava as notas no sistema. Então, isso é preciso. Não se participa da OBA sem que tenha um professor ou vinculado a uma escola com um professor representante. Então, voltando, se 10 mil escolas participaram da OBA em 2019 e a gente teve um total de 61 mil professores envolvidos, isso significa que cada professor representante da escola consegue mobilizar em torno de si mais 5 professores, né, formando uma equipe, um grupo de professores. Isso é importante. Né? Envolver outros professores da escola é importante, porque se ficar simplesmente na mão de um professor, a aplicação da prova, se isso não for algo difundido, divulgado dentro da escola, entre os professores, se esse professor mudar de escola, essa escola para de aplicar a prova da OBA. Isso a gente vê pelos gráficos, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Você vê aqui determinada... Você tem um número de escolas, um número de estudantes participando, e no ano seguinte não tem mais. Porque provavelmente o professor que aplicava essa prova mudou de escola, mudou de município, e levou a prova com ele. Né? E não conseguiu mobilizar outros estudantes, outros professores, para que desse continuidade a essa prova na escola. Isso aqui é muito importante. Aqui a gente tem um percentual de divisão das escolas pelos estados. Né? Aqui é o percentual. Vocês estão vendo que São Paulo é o estado que mais participa com escolas. Aqui a gente está falando das 3 últimas Olimpíadas, né? 2019, 18 e 17. E, basicamente, a participação pelos estados não muda, tá vendo? Não mudou muito de um ano para outro, a não ser que São Paulo cresceu, o Ceará cresceu. O Ceará é um estado que investe bastante, não só na Olimpíada de Astronomia, mas em todas as Olimpíadas, né? Investe bastante em educação e formação dos seus estudantes, seguido de Minas Gerais. Mas perceba só, mesmo São Paulo, que é o estado que mais colabora, que tem mais escolas, é o maior estado e tem mais escolas, mais estudantes participando, o número de escolas que participam é apenas 20%, no maior estado do Brasil. Isso significa que a OBA tem um potencial de crescimento muito grande ainda. Esse 1 milhão de estudantes que participam, basicamente, só representam, pelo menos em São Paulo, né, só 20%, os outros menos ainda. Ceará é 10%. Rio de Janeiro, que é a casa da OBA, né, que a sede é a sede da OBA, não chega a 6% de participação, quer dizer, é muito pouco. Né? A gente sabe de todas as dificuldades que os professores têm para a aplicação desse tipo de prova, às vezes não estão muito à vontade. A astronomia não é um assunto estudado durante a formação do professor, né? São muito poucos que têm a oportunidade de fazer algum curso de formação de astronomia. Então, isso inibe um pouco o professor a aplicar uma prova da OBA, fica com medo de o aluno fazer uma pergunta sobre uma das questões e o professor simplesmente não saber responder. Isso realmente inibe um pouco. Para isso que a gente tem os cursos de capacitação,
tem os EREAs, o Observatório Nacional em breve vai lançar um curso também de formação de professores na área de astronomia, e principalmente professores participantes da OBA, então fiquem atentos que teremos boas notícias sobre isso. Próximo mês a gente já deve estar com o programa piloto no ar para os professores. Voltando aqui, agora falando de São Paulo especificamente. Vocês vejam aí que a participação dos estudantes, aqueles 20%, representam 300 mil estudantes em 2019. Né? São Paulo é o estado que mais participa. Né? Começou, né? Foi num crescendo, caiu um pouquinho em 17, mas 2019 subiu, chegando a praticamente 300 mil estudantes. Né? Esses estudantes, né? Agora Cubatão, em particular Cubatão. Em 2008, parece que não teve participação de nenhum estudante de Cubatão na OBA. Esses gráficos que eu estou mostrando aqui, eles podem ser gerados no site da OBA, tá? É só você entrar lá no site da OBA, numa aba à esquerda, você tem assim, gráficos da OBA. E você pode gerar todo tipo de gráfico, de todas as cidades participantes, ou por estado, e gerando gráficos de todo tipo, né? Ou número de escolas, número de estudantes, estudantes meninas, estudantes meninos, por nível, por estado ou por cidade. Então, para quem gosta ou quem está trabalhando com isso, está fazendo algum trabalho sobre isso, esses gráficos são bastante interessantes. Tá? Cubatão, como vocês estão vendo aí, em 2009, que foi o Ano Internacional da Astronomia, participou com mais ou menos 1.600 estudantes naquele ano. Em 2010 caiu um pouquinho, 2011 então caiu demais a participação e depois ficou mais ou menos ali nos 500 estudantes. A participação de Cubatão na OBA precisa melhorar. E eu espero que essa apresentação aqui ajude com a propaganda. Né? Em particular, aqui em Cubatão, vocês estão vendo aqui a divisão mais uma vez, entre escola pública e privada e particular, e, mais uma vez, a escola pública ganha da escola particular. Vocês vejam que no primeiro ano, em 2009, 2010, 2011, até 2014, apenas uma escola privada participava da OBA. Né? Depois subiu para 2, ficou em 2, em 2017 mais 2, em 2018, 2019, nenhuma escola particular, privada, participou da OBA. Por que isso? Talvez porque o professor dessa escola tenha mudado de escola, né? Tenha saído de Cubatão, mudou de município, e levando a OBA com ele, e não deixou nenhum legado, né? Não deixou nenhum grupo de professores preparado para dar continuidade nessa prova. Vocês estão vendo aí que tem muito espaço para Cubatão participar da OBA mais efetivamente. Acho que o grupo de estudo e ensino de astronomia da Baixada Santista tem que investir nessa divulgação, nessa propaganda, para que mais escolas participem. A OBA ela acontece em apenas uma fase, diferente de outras Olimpíadas do Conhecimento que acontecem no Brasil, que às vezes acontecem em várias fases. A OBA acontece em apenas numa fase, em um dia. Em um dia, todos os níveis, todas as escolas fazem a prova da OBA. Né? E a OBA até então, é a única Olimpíada que alcança todos os níveis do ensino fundamental ao médio. Tá? Muitas Olimpíadas ou são só do ensino médio, ou do 9º ano do ensino fundamental em diante, pegando o médio, mas a OBA não. A OBA pega desde o 1º ano do ensino fundamental, que é o nível 1, do 4º ao 5º ano é o nível 2, os alunos do 6º ao 9º ano é o nível 3, e todos os estudantes do ensino médio fazem o nível 4. Tá? E aí eu preparei aqui 4 gráficos de Cubatão também, dividindo agora, então, em nível, né, e por sexo. Em azul são os meninos, em vermelho são as meninas, e a gente percebe que praticamente todos os anos
em todos os níveis, o número de meninos bate o número de meninas. Isso não é regra geral. A gente tem em outras cidades, outros estados, em que nível 1, nível 2, até o nível 3, o número de meninas ganha do número de meninos, mas no nível 4 do ensino médio, normalmente elas perdem. Participa mais meninos do que meninas. Tá aí, mas de qualquer forma, vocês estão vendo aí que a participação chamando a atenção que esses gráficos eles não estão na mesma escala, tá? Eles, né, isso aí o site da UBA, quando gera esse gráfico, gera o gráfico com a melhor configuração possível para ele ficar maior. Então, vocês estão vendo aí que o primeiro gráfico vai até 200, o segundo vai até 350, o terceiro, que é o nível 3, que normalmente é o nível onde a gente tem mais estudantes participando, ele vai até 600, e depois, para o nível 4, volta para 200. Só para chamar a atenção de que eles não estão na mesma escala. Né? Bom, o que se ganha participando da OBA? Né? Primeiro, motivação e conhecimento. Né? Um estudante que participa da OBA, ele acaba gostando de astronomia, e se gostar de astronomia, ele está gostando de outras. Ao gostar de astronomia, ele gosta de outras ciências, porque envolve matemática, envolve um pouco de física, e estudar e aprender é bom. Né? Os estudantes têm que pensar nisso, têm que lembrar disso. Né? Aprender é muito bom. Né? Além disso, não só motivação e conhecimento, mas são impressos certificados para todos os estudantes. Todos os estudantes que participam da OBA recebem, independente de ganhar medalha ou não, recebem certificados. Os professores recebem certificados pela participação, os diretores, as diretoras das escolas também recebem, e a própria escola, quando participa, também recebe. Ou seja, todo mundo recebe um certificado, uma prova de que participou da OBA naquele ano. Né? E, claro, medalhas. Né? A OBA, ela talvez seja a Olimpíada que mais distribui medalhas atualmente. Tá? Ela distribui mais medalhas do que todas as outras Olimpíadas nacionais somadas. Tá? E isso é muito importante. Eu estou mostrando aqui rapidamente só qual é o critério para distribuição das medalhas por nível. Tá? No nível 1, o estudante tem que quase que gabaritar a prova para ganhar ouro, mas a prova nível 1 é uma prova muito fácil. Você vê que a prata também não está muito distante, bronze está ali, mas tem que tirar sempre acima de 9, né, para ganhar. Nível 2 a mesma coisa, nível 3 já baixa um pouquinho, as provas vão ficando mais difíceis a cada nível. E a prova de nível 4, que é a prova de nível médio, então esse intervalo para ganhar as medalhas diminui. Né? Mas qualquer estudante que ganhe do ensino médio, que tire de 6,65 para cima, já tem uma medalha, pelo menos uma medalha de bronze garantida. Né? Tá aí as medalhas que foram distribuídas, o formato dessas medalhas. Né? Cada ano você tem o ano, né? Essa 2019 foi a 22ª OBA, esse ano vai ser a 23ª, e uma das coisas que a OBA incentiva é que na hora da distribuição das medalhas, isso seja feito de uma maneira pública, seja feito numa cerimônia, uma cerimônia de entrega de medalhas. Isso é muito importante. Com a presença dos pais, da direção da escola, de autoridades da Secretaria de Educação, né, e que a entrega das medalhas seja feita de maneira formal. Aqui a gente está vendo um exemplo muito bonito que aconteceu em 26 de abril de 2019, numa escola em Mendes, no Vale do Café, do Rio de Janeiro. Tá? Né, foi feita uma cerimônia, tá aí as medalhinhas em cima da mesa, prontas para serem entregues, as crianças sentadas na quadra, esperando, e 10 estudantes dessa escola receberam medalha de prata e medalha de bronze, e nesse dia se fez uma cerimônia de entrega de medalhas com a presença da diretora, da orientadora pedagógica, né? Tinha a professora representante da UBA, a coordenadora de ciências da Secretaria Municipal,
Isso pode fazer uma diferença danada na vida de um estudante, na vida de uma criança. Olha essa foto aqui dessa menina recebendo a medalhinha dela, o certificado e a medalha. É isso que a gente valoriza. É isso, a criança não esquece. Ganhar uma medalha pode mudar a vida dessa criança. É um incentivo a ela. Ela ganhou pelo mérito dela, pelo conhecimento dela. No ano seguinte, se ela participar de novo, ela vai se esforçar para tentar ganhar outra medalha, ou a medalha de prata, a medalha de ouro. E a gente tem exemplos de vários estudantes que ganharam várias medalhas anos seguidos. Tá? Isso a gente incentiva bastante. A gente sabe a importância que uma medalha pode fazer na vida de uma criança. Eu vou dar um exemplo, mas daqui adiante, um exemplo bem famoso, né, de uma pessoa que está bem conhecida, né, que agora é deputada federal por São Paulo. Né, e está aqui o número de medalhas distribuídas. Essa aqui é a medalha de 2018, acho que eu confundi, mas a medalha em 2019 não ficou muito longe disso aí, não. São praticamente 50 mil medalhas distribuídas. Isso é muita coisa. Tá? O que mais? O que se ganha participando das Olimpíadas científicas? Né? Primeiro, por que participar? Né? Porque elas são desafiadoras, né? É uma oportunidade do estudante. Aí eu não estou falando só da astronomia, qualquer Olimpíada de conhecimento, matemática, física, química, biologia e outras Olimpíadas até. Tem Olimpíada de História, tem Olimpíada para todo gosto agora. Né? Basta você gostar de alguma matéria, alguma coisa, procura, vai ter uma Olimpíada que vai casar com você, para você fazer. Tá? É uma oportunidade, então, de você se aprofundar nas matérias do seu interesse. Sem dúvida nenhuma, melhora o seu rendimento escolar. A gente tem, isso os professores sabem. Não é à toa que eles aplicam a prova da UBA, porque sabem que o rendimento escolar do seu estudante melhora bastante com aplicações não só da OBA, como de outras Olimpíadas. Né? É possível se ganhar bolsas de estudos a partir das medalhas ganhadas nas Olimpíadas. Né? Ela pode abrir portas, o contato com professores e pesquisadores, sem dúvida nenhuma, melhora o currículo do estudante. Isso pode fazer a diferença mais adiante na hora de uma vaga, uma vaga até para pós-graduação. Isso pode valer. Né? Dependendo do estudante, se tiver um estudante com um melhor currículo de participação de Olimpíadas, pode acontecer de ganhar a vaga. Outra coisa, treinamento para vestibular. Né? Você está falando dos estudantes do quarto ano, que é no ano seguinte, no nível 4, estou dizendo, desculpe, no nível 4, muitos já estão no terceiro ano do nível médio e vão fazer o vestibular. É um treinamento. E agora, uma novidade que surgiu aqui, mas isso já existe em várias universidades fora do Brasil, é só agora que aqui está sendo reconhecido, é as faculdades, universidades reconhecerem a importância de terem estudantes medalhistas olímpicos, sejam eles nacionais ou internacionais, entre os seus quadros de estudantes, entre o seu corpo docente. Né? É um estudante, sem dúvida nenhuma, um estudante bom. Né? E qual é a universidade que não quer um bom estudante? E ele provou isso ganhando uma medalha. Então, começou com a Unicamp, foi a primeira universidade a abrir vagas olímpicas, né, para as suas graduações. O estudante não precisa nem fazer vestibular, né? Ele tem que, claro, ele tem que concorrer, são poucas vagas ainda, mas de qualquer forma já é um grande incentivo. Né? A USP, a Unesp, a Unifei também correram atrás e abriram vagas olímpicas. Então prestem atenção, uma medalha numa Olimpíada, seja ela nacional ou internacional, se você tiver o privilégio de participar de uma Olimpíada dessa, vale vaga em universidade. E a gente acredita que essas outras universidades vão seguir esse exemplo, não só as de São Paulo, mas Rio, Minas, Ceará, que tem muitos estudantes participando, por que não? Né? Tem que valorizar esse estudante medalhista.
Tá? A gente tem aqui, falando agora um pouco do histórico do Brasil nas Olimpíadas internacionais. Então, aqui eu começo falando sobre a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Aqui no quadro esquerdo, a gente tem desde o primeiro ano que ela foi realizada no Brasil, em 2009. Ela já foi realizada mais 2 vezes aqui no Brasil, em 2011 e 2015. E a última que aconteceu foi no ano passado, no México, na cidade de Puebla. Esse ano, a Olimpíada Latino-Americana iria acontecer no Equador, mas por conta da pandemia, ela foi cancelada, mas ela vai acontecer de maneira virtual. Tá? Ela não vai deixar de acontecer. Ela vai acontecer, mas de maneira virtual. E nós estamos agora na última etapa de classificação dos estudantes, que vai selecionar a equipe que vai participar dessa Olimpíada virtual esse ano. Do lado direito, a gente tem um quadro de medalhas e a gente vê que o Brasil vai muito bem, obrigado. No quadro de medalhas, é o grande campeão de medalhas da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Né? Nós sempre ganhamos medalha de ouro nessa Olimpíada, sempre levamos medalha, não tem jeito. Né? Praticamente toda a equipe, são equipes de 5, e vocês estão vendo aí que em todos os anos, os 5 participantes ganharam medalha. Tá? Às vezes até 4 medalhas de ouro, uma medalha de prata, mas também 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, mas de qualquer forma, todos os estudantes, toda a equipe brasileira sempre levou, todos os estudantes levaram as medalhas. Isso é muito importante. Isso é prova que do bom preparo que esses estudantes estão quando vão para essa Olimpíada, né? Cara, em comparação com os estudantes dos outros países, né? Aqui um exemplo da terceira Olimpíada que aconteceu em 2011 aqui no Brasil, lá em Passa Quatro, em São Paulo. Tá aí a garotada, é uma festa. Tenho que dizer para vocês que essa garotada ela se diverte muito fazendo isso. Claro que tem que fazer as provas, é sério o negócio, mas eles têm contato com estudantes de vários países, fazem amizades, tem festas, se divertem, depois soltam foguetes juntos. Eles têm a prova de foguetes da Latino-Americana, é uma prova por equipe, e a equipe necessariamente é internacional, ou seja, você tem um intercâmbio ali, os estudantes têm que interagir entre eles para montar e lançar o foguete. E aqui, nesse ano, nós ganhamos 2 medalhas de ouro e 3 medalhas de prata, e aqui embaixo vocês estão vendo a equipe que participou, e ali uma menininha sorridente, abraçada ali entre os seus 2 colegas. Se vocês ainda não reconheceram, essa aí é a Tabata Amaral, que agora é deputada federal por São Paulo e uma grande batalhadora e lutadora pela educação nesse país. Ela participou de várias Olimpíadas, não só de astronomia, ela foi para a Latino-Americana, ela foi para a Internacional de Astronomia e outras Olimpíadas também, e ela conta na história dela de que a vida dela mudou. Ela morava num subúrbio, né, de São Paulo, com poucas oportunidades de crescimento, e um dia uma professora a convidou para participar de uma Olimpíada de Matemática. Né, e ela que resolveu participar, muito inteligente, ganhou, né, fez uma boa prova, uma boa Olimpíada, ganhou medalha, e daí não parou mais. Quis participar de outras Olimpíadas, de outras, começou a colecionar medalhas. Com isso, ela começou a estudar bastante, ela começou a mudar, a vida dela mudou, porque ela começou a estudar. Ela percebeu que a vida dela podia mudar estudando. Né? E as medalhas que ela recebeu foram um grande incentivo para isso. No final, ela, depois que acabou o ensino médio, ela fez a aplicação e passou para 5 universidades nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Né? E foi estudar nos Estados Unidos, e voltou agora, e ela tá aí, é o nosso grande exemplo. Tá aqui, essa aqui já é um exemplo da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Em 2012, essa Olimpíada aconteceu aqui no Brasil, eu ajudei a coordenar essa Olimpíada, e essa Olimpíada foi a primeira Olimpíada de Conhecimento, Olimpíada Internacional de Conhecimento, que aconteceu em solo brasileiro.
Até então, nenhuma Olimpíada internacional tinha acontecido aqui no Brasil. E essa Olimpíada de Astronomia foi a primeira a acontecer aqui, né? Teve o apoio de várias instituições, Observatório Nacional, Museu de Astronomia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a UFRJ, várias, e agora eu devo estar esquecendo uma ou outra aqui, mas várias instituições se juntaram para apoiar a realização dessa Olimpíada, e vocês estão vendo aqui um grupo de estudantes visitando uma cúpula. Essa aí é a equipe do Irã e a equipe da Grécia. No quadrinho aqui do meio, vocês estão vendo o então astronauta Marcos Pontes, ele não era ministro nessa época, visitando os estudantes. Ele veio aqui, essa Olimpíada correu em Barra do Piraí, também no Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, e também aconteceu em Vassouras, que é uma cidade próxima, do lado, e o então astronauta Marcos Pontes estava participando de um encontro regional de ensino de astronomia, fazendo a sua palestra para os professores, e veio um dia fazer a visita aos estudantes que estavam num hotel fazenda em Barra do Piraí. E aqui embaixo, a cerimônia de entrega de medalhas com o saudoso Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que foi um dos grandes divulgadores da astronomia, talvez o maior divulgador, né, de astronomia do Brasil, né? Quando ninguém divulgava, ninguém popularizava a astronomia, ele fazia esse trabalho. E eu confesso que eu fui parar na astronomia lendo as matérias que ele escrevia no então Jornal do Brasil sobre astronomia e astronáutica. Eu ficava fascinado, né? E aí comprei os livros e comecei a ler, e em algum momento eu decidi que ia ser astrônomo. Mas isso já era um desejo desde criança. Aqui os nossos treinamentos, né? Isso aqui é em 2013. Esses estudantes, todos começam fazendo a prova nacional da OBA. Isso é fundamental, todos têm que passar por essa prova. Depois, os melhores estudantes do nível 4 são convidados para continuarem no processo seletivo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E depois, depois de selecionado, esses estudantes eles passam por treinamentos para ir para as Olimpíadas. Então, a gente monta uma equipe para ir para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e uma equipe para ir para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Esse aqui é um exemplo de treinamento. Está aqui o Brasil participando em 2013 da Olimpíada lá na Grécia. Nesse ano, a gente ganhou 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. E quando voltamos, fomos recebidos pelo então ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Marco Antônio Raupp. Nos recebeu em Brasília para parabenizar pessoalmente os estudantes medalhistas. Aqui o nosso treinamento para 2014. Em 2014, então, a nossa equipe vai para a Olimpíada Internacional na Romênia e ganha 2 medalhas de bronze, 3 menções honrosas e a medalha de prata na prova de equipe. Né? Foi um grande feito dos meninos. E na volta, antes da gente voltar ao Brasil, nós tivemos a honra de ser recebidos pelo embaixador do Brasil na Romênia, o senhor Raimundo Magno. Ele nos recebeu lá na embaixada para dar os parabéns, ofereceu bolinhos e refrescos, refrigerantes. Foi uma tarde muito agradável, porque a gente ia passar muitas horas por voo, o voo só ia sair à noite, e ele então ofereceu uma tarde para a gente na embaixada. Foi muito bacana da parte dele nos receber lá. Está aqui o Brasil em 2015, lá em Barra do Piraí. Em 2018, mais uma vez, agora sim, o ministro Marcos Pontes nos recebeu em 2018, a todos os estudantes que participaram da Olimpíada e da Internacional de Astronomia e Astronáutica, de Astrofísica e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, foram recebidos lá no Ministério, pelo ministro, que deu os parabéns pessoalmente a todos eles, né? Uma equipe de 10 estudantes. Foi muito bacana. Foi um café da manhã com jornalistas, os estudantes puderam se expressar, puderam falar. Foi muito legal. Aqui, nossa participação, a última participação no ano passado foi na Hungria,
com 3 medalhas de bronze e 2 menções honrosas. Está aí na cerimônia de entrega de medalhas. Na Latino-Americana, nesse mesmo ano, que foi no México, nós já ganhamos 4 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Está aí a equipe orgulhosa pelas suas medalhas. E o quadro das Olimpíadas Internacionais está aí. Eu mostrei para vocês da Latino-Americana, esse é o da IOAA. E vocês percebem que até agora, desde 2007, o ano em que surgiu, e o Brasil participa de todas as edições, participou até então, a gente ainda não ganhou ouro. Essa é uma prova realmente bem mais difícil. O nível apesar de ser todas as provas de nível médio, o estudante tem que estar em nível médio, obrigatoriamente ele tem que estar no nível médio, né, dos seus países, mas é uma prova de perguntas com nível muito mais elevado que a latino-americana. E a gente treina bastante, está treinando duro, melhorando o treinamento, convidando professores para dar aula para esses estudantes em treinamento, para ver se a gente consegue, finalmente, a nossa medalha de ouro. Mas não conseguimos. O Brasil está bem, sempre ganha. O Brasil nunca volta sem ganhar nada dessa Olimpíada, né? Já chegamos a ganhar até 3 medalhas de prata no Irã em 2009, mas a grande medalha de ouro a gente ainda não recebeu. Esse ano, a IOA também ela não vai acontecer de maneira presencial por conta da pandemia, e inclusive vai acontecer de maneira virtual e mudou até de nome, né? Rapidamente, para falar quais são os estudantes que participam dessas Olimpíadas, esse é um gráfico que mostra a frequência de notas da prova de nível 4. Vocês veem que os estudantes do nível médio do Brasil, eles têm um rendimento muito baixo na prova de nível 4. Né? A média que vocês estão vendo aí né, tá em torno de 2, 2,5 ali. Né? Numa prova que vale 10, né, a maioria dos estudantes tira notas baixas. Né? E, mesmo assim, o que a gente está interessado são nos estudantes ali no finalzinho da curva. Estudantes nota 9 e nota 10, que existem e são muitos. Né? E é com esses estudantes que a gente forma as nossas equipes que vão para as internacionais. São estudantes que batalham, estudam para tirar boas notas, porque sabem que podem ser selecionados para o treinamento e ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada internacional. Está aqui as provas presenciais que selecionam esses estudantes. Todos eles participaram da OBA e depois eles são convidados para fazer a prova presencial. Esse ano a gente conseguiu fazer a prova em março, mas com a pandemia não tivemos mais como fazer os treinamentos presenciais. Então todos os nossos treinamentos foram virtuais, mas conseguimos fazer. Depois a gente levava, né? Eu espero que a gente volte a levar para os treinamentos em Vinhedo. Está aqui as 2 meninas lançando os foguetes, prova de planetário, aulas de astronomia com o professor, prova de carta celeste. Eles continuam competindo entre eles, né, para a formação das equipes. Né? Olha, está aqui os instrumentos, todos eles têm que aprender a manusear telescópio, aprender a reconhecer o céu, reconhecer estrelas, constelações, objetos celestes e, naturalmente, tem que saber montar foguete, lançar foguete, porque a latino-americana tem essa competição. E aulas com professores da USP. Né? Vinhedo fica muito próximo de São Paulo, então a gente tem a oportunidade de trazer professores de astronomia do Instituto, do IAG, para dar aulas para esses estudantes. Isso foi muito importante quando a gente conseguiu, né, estabelecer essa parceria, porque o nível dos estudantes, o nível de treinamento melhorou demais. Né? Está aqui um quadro para mostrar para vocês. Já estou terminando, vou passar para as perguntas daqui a pouco. Está aqui um quadro mostrando para vocês todo esse processo, como é que a funila, né? Vocês veem que em 2018 foram convidados quase 5.300 estudantes para participarem da seleção. Né? No ano passado, 2019, a gente já chamou 8.500 estudantes. Né? Porque nós incluímos agora também os estudantes do nono ano. Então, subiu bastante o número de estudantes convidados. Né? A IOA agora se transformou nesse símbolo aqui, no JECA, que é uma competição global de astronomia, uma competição, né?
E a Ola A virou Ola A virtual. Mas voltando aqui para o quadrinho, vocês estão vendo aqui, só no ano passado, 8.500 foram convidados. Eles são cadastrados na plataforma Astroeducadores para fazer uma prova online. As 3 primeiras provas são prova online que o estudante faz num determinado dia específico, a hora que ele quiser fazer, do celular, do computador, do tablet, o que ele puder acessar, ele faz a prova online. Mas desses 8.000, 4.000 e pouco, 4.200 fizeram a primeira prova e depois, naturalmente, o nível das provas vai aumentando e muitos estudantes vão até desistindo de continuar, mas mesmo assim, 2.900 fizeram a segunda prova, 1.000, quase 1.500 fizeram a terceira prova, e nós conseguimos fazer no início de março uma prova presencial com quase 170 estudantes. Eles foram presencialmente para a Barra do Piraí fazer essa prova, né? Depois veio a pandemia, então passou a ser um treinamento virtual, e começamos com 46 estudantes no primeiro treinamento. Alguns já foram saindo, já foram desistindo pelo caminho. Ficamos com uns 35 estudantes para o segundo treinamento, e agora, na fase final, a gente está com todo cuidado revendo as notas que esses estudantes tiraram nas provas, porque a gente vai selecionar 25 estudantes, né? Essa competição global ela foi dividida em 2 competições independentes, uma competição individual, uma competição só para os estudantes, mas individual, e uma competição para grupos de estudantes, uma competição de grupo. E o Brasil pode levar até uma equipe de 10 para cada uma dessas competições. Então, decidimos que a gente ia dar oportunidade para mais estudantes, né? Antes da pandemia, presencialmente, a gente escolheria 5 estudantes para uma Olimpíada, 5 estudantes para outra. 10 estudantes. Dessa vez, a gente está escolhendo 10 estudantes para uma competição, 10 estudantes para outra, e a Ola continua com 5. Então, a gente vai dar oportunidade para 25 estudantes. E os treinamentos, como eu falei, passaram a ser virtuais. A gente faz esse treinamento através da plataforma Astroeducadores, que é uma plataforma criada e mantida pelo Observatório Nacional. E os nossos treinamentos acontecem assim. Vocês estão vendo aí um exemplo de como que a gente fez, inclusive as provas, né? Os estudantes, eles tinham, cada um na sua casa, colocar uma câmera onde nós podíamos ver a mesa de trabalho dele e o computador, né? E tudo que ele ia usar para a prova. E a gente está dando um exemplo aqui de uma sala, isso foi criado no Zoom. Eu estava tomando conta desses 3 estudantes, o professor Canali, ele ia visitando as diversas salas, cada sala com 3, 4 estudantes, todos eles fazendo a prova ao mesmo tempo. Uma prova foi mandada pela internet, eles recebiam a prova, abriam a prova, e a gente presenciava em tempo real esse estudante resolvendo as questões. Passado o tempo, eles tinham que escanear essa prova e mandar por e-mail para a gente. E assim a gente conseguiu levar os treinamentos adiante virtualmente. Tá? A primeira fase do treinamento consistiu até numa competição internacional que eles participaram, da Estônia. A Estônia abriu uma prova de astronomia, uma prova virtual, onde eles puderam se inscrever. Então, os nossos estudantes se inscreveram e participaram e ganharam pontos com isso. Lista de exercícios que eles tinham que fazer praticamente toda semana. Eles recebiam, tinham uma semana para fazer e mandavam. Prova teórica e prova de planetário. Tudo isso virtualmente. A prova de planetário foi feita também pela internet, né? Era mostrada um céu virtual na tela do computador, e os estudantes, nas suas casas, tinham que reconhecer estrelas, reconhecer constelações, reconhecer alguns pontos no céu que era mostrado para eles. Conseguimos fazer uma prova virtual assim. E a segunda fase também, lista de exercícios. Fizemos uma segunda prova teórica e também uma prova de planetário. Como eu falei, agora a gente está na fase final de seleção para essas equipes, porque na Global Competition on Astronomy and Astrophysics são 10 estudantes para competição individual e 10 para competição de grupo.
e a Olimpíada Latino-Americana, que agora vai ser virtual, são 5 estudantes. Né? Essa semana a gente vai divulgar o nome das equipes. Tá? E agora, para terminar, eu queria que vocês vissem só esse quadro aqui. A OBA acontece com recursos do CNPq, são recursos públicos, é um edital, né, que a OBA precisa entrar todo ano para ganhar, e é com isso que ela paga, né? Paga a OBA, né, vamos dizer assim, toda a infraestrutura para que isso acontecesse. Vocês estão vendo aí alguns anos, de 2005 até 2017, eu não tenho todos os números daqui, mas isso não importa. O que importa é que se você dividir o número, né, os recursos alocados pelo CNPq na OBA para a realização da OBA e dividir pelo número de estudantes que a OBA atinge, isso não chega a R$ 1 por estudante. A média é 80 centavos. Pensem nisso. A OBA, que atinge cerca de 900 mil estudantes a cada ano, né? É super importante, colabora com a melhoria do rendimento acadêmico, com a melhoria da autoestima do estudante, com a melhoria da formação dos professores, custa menos de R$ 1 por estudante. Né? O que se faz? Não se anda nem de ônibus, né? Acho que não se compra nada com 80 centavos. Pensem nisso. Se o CNPq dobrar, triplicar, quadriplicar a verba para a UBA, mesmo assim a gente vai chegar a R$ 4 por estudante. Vai ser uma ajuda de tanto. Mas, poxa, R$ 4 é pouco, né? Quando a gente pensa assim, né? Então, eu queria agradecer a Fernanda pelo convite, né? Queria agradecer também ao Grupo de Estudo e Ensino de Astronomia da Baixada Santista pela sua oportunidade. Está aí o site da OBA, é só anotar para vocês, mas vocês podem botar no Google, que o Google também acha. E está aqui o meu e-mail do Observatório Nacional. Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, pode enviar, fique à vontade para enviar esse e-mail para mim. Tá? Eu me despeço aqui e aguardo as perguntas. Até passei um pouquinho do tempo, né? Né, Fernanda? Mas se alguém tiver alguma pergunta, né, manda aqui rapidinho, porque o senhor Eugênio está com compromisso. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que assistiram à palestra. Podemos ver que, para mim, pelo menos agregou muito, né? Porque podemos ver que a OBA abre vários caminhos para os estudantes, né? Como para a Tabata, né? Que hoje é deputada, acho que é isso, né? Se estiver falando... Deputada federal. Isso, deputada federal. Então... Isso, mas não, ela participou de outras também, tá? Mas ela participou da nossa também. E podemos ver que e a Olimpíada, né, tá aí, né? Você pode convidar um professor, falar ao professor, quero participar de tal Olimpíada, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? É só você convidar o professor e você consegue participar. É só ter a disponibilidade lá do professor. E podemos ver que a Olimpíada abre vários caminhos, né? Até nas faculdades também, ajuda nas faculdades. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que participaram, porque foi uma palestra que agregou muito, né? Eu queria agradecer também a presença, né, do senhor Eugênio, né, porque foi uma palestra maravilhosa, com muito conteúdo, com conteúdo, assim, perfeito. E então, agora eu vou enviar aqui para vocês, pessoal, os comentários, o formulário, né, para vocês responderem. Aqui tem uma pergunta do Felipe, né, perguntando se a UBA será online. Vai ter que ser, não tem jeito, não temos previsão de fazer ela presencialmente esse ano. Então, não tem ainda uma data, né? Muito provavelmente mais para o final do ano, porque isso tem que ser organizado, não é uma coisa simples você transformar uma Olimpíada que era em papel para uma Olimpíada por aplicativo, ou online. Então, vai requerer um certo tempo para adaptação, mas com certeza ela vai acontecer de maneira virtual esse ano. Então,
acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Tá todo mundo ansioso pela OBA, pelo que eu tô vendo. E muitas pessoas gostaram, né, da palestra, acharam maravilhosa, super motivadora e bem esclarecedora. Então, é isso, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Aguardo vocês na próxima palestra, né? Que já eu vou estar postando lá no Instagram, né, do projeto, que é @astronomia 2020. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Acho que tem mais duas perguntas. Eu também agradeço. Eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição para te ajudar no que for preciso aí nesse teu projeto de Astronomia 2020. Tá bom? Assim, o Marco Rua está perguntando, sim, a OBA acontece sempre numa fase só. É uma Olimpíada de uma fase só. Mesmo quando ela for virtual, ela vai acontecer numa fase só. E essa é a pergunta do Alex. Não, no treinamento não. O treinamento é depois da UBA. O treinamento acontece com estudantes já pré-selecionados, que já participaram da UBA, e estão em fase de seleção para as equipes internacionais. A OBA, quando acontecer esse ano, ela vai acontecer virtualmente numa prova, numa etapa só, provavelmente através de um aplicativo ou no computador ou no tablet, né? Mas não vai ser uma prova vigiada como a gente está fazendo nos treinamentos. No treinamento, agora, é importante que na latino-americana as provas vão ser assim. Nossos estudantes eles vão fazer provas vigiadas. Eles vão ter que ter uma câmera para mostrar que eles estão fazendo a prova, que não estão colando, né, que não estão trapaceando para a prova. Nossos estudantes não fazem isso. Mas todo mundo desconfia, então tem que ser uma prova vigiada. Mas isso é para o treinamento e para as Olimpíadas. Para a UBA não vai ter nada disso. E aqui vamos colocar como uma última pergunta. Tem mais uma, né? Se não for atrapalhar o senhor, poderia responder essa pergunta aqui da Giovana Scherer e uma do Jordano Brito. E a gente já encerra. Sim, Giovana, no site da UBA você tem muito material para estudo, né, para preparação para as provas. Tem lá. Além disso, você tem um aplicativo da UBA que é gratuito, né? Pode ser Android, pode ser. É só entrar lá e baixar. E esse aplicativo ele tem várias questões que já caíram em provas anteriores, nos mais diversos níveis, e também pode ser usado para treinamento. O professor, inclusive, pode selecionar perguntas e criar uma prova para os seus estudantes, para esse aplicativo. Então, tem muito material, todas as provas anteriores estão lá no site da UBA, com o gabarito. A UBA agora está produzindo vídeos explicativos de todas as provas, já fez do ano passado, vídeos explicando cada uma das questões e a resolução. Agora está fazendo os vídeos de 2018. Né? Então, material para estudar, conteúdo programático, tem de montão. É só ir lá no site da UBA e procurar. E nas páginas, nas redes sociais, né? No Facebook da UBA, no Instagram da UBA, você vai encontrar os links para os eventos que a UBA tem produzido. Conteúdos programados pela própria equipe. Os conteúdos, alguns são da própria equipe, porque tem as provas com as resoluções, outros são livros que estão disponibilizados para estudo. Tem um livro também agora com todas as questões da Olimpíada Latino-Americana, que saiu recentemente, foi organizado pelo professor Tiago Paulin. Ele reuniu todas as provas, todas as questões teóricas de todas as provas da Latino-Americana e colocou isso num livro com as resoluções. Então, é muito precioso para o estudante que quer se preparar não só para a OBA, mas depois para as internacionais. Esse é um livro fundamental.
Conselho curricular, agora. Eu aconselharia baixar esse aplicativo, ele pode ser baixado para computador, ou seja, o professor pode resolver as questões coletivamente com seus estudantes, ou todo estudante agora também tem um smartphone, pode baixar seu aplicativo também e fazer esses exercícios, e baixar as provas anteriores da OBA. Tem as resoluções, tem o gabarito, se tiver uma sala de vídeo, o professor pode passar esses vídeos que estão sendo preparados agora com as resoluções. Tem o professor Canali mesmo está resolvendo algumas questões, eu apareço resolvendo outras, e assim vai desmistificando e mostrando que com um pouquinho de estudo, um pouquinho de atenção, o estudante pode fazer uma boa prova da OBA com os conhecimentos que ele já tem. Né? Tá bom? Tá bom, Fernando? Ok, então, vamos finalizar por aqui, né? Porque já passamos um pouco do tempo, o senhor Eugênio tem um compromisso. Então, obrigada a todos que participaram, obrigada ao senhor Eugênio, né? Espero que ele tenha as dúvidas de vocês, né? E eu aguardo vocês na próxima palestra, que não está muito distante, hein? Então fiquem ligadinhos. Tchau, tchau, gente. Então vamos finalizar por aqui. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, senhor Eugênio. Fernanda.